Vamos começar? Bem-vindos, bem-vindas. Gratidão por mais este momento, por mais esta live. Estou muito feliz com a participação de todos. Hoje, em especial, que o nosso convidado é alguém que eu conheço desde criança, né? O Anderson é fisioterapeuta e ele é filho de amigos dos meus pais, então nós crescemos juntos. Eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite de estar aqui batendo um papo com a gente sobre dor crônica em tempos de pandemia. Eu vou apresentar para vocês o Anderson. Então, ele chama Anderson Zampieri. Ele é fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia traumato-ortopédica funcional. Tudo bom, Adriana? Bem-vinda! Eu vou adicionar agora o Anderson para a gente começar o nosso bate-papo. Só aguardar ele conectar. Enquanto ele vai aguardando, vai entrando, né? Oi, Anderson! Tudo bom? Tem como E aí, ver a Thaís? câmera? Boa noite, tudo bem? Boa noite, joia. Como que está o som? O som tá bom. Eu só queria ver se Tá. você consegue virar a câmera. Assim? Isso. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tá joia. Eu acho que eu vou ter que segurar na mão. Peraí. Deu? Como é que tá agora? Isso. Melhorou? Melhorou. Ok, Tá ok aí pra você? tá ótimo. Bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Zé Fita Academia. Bem-vindo a todos que estão chegando agora. Então, como eu falei, nós vamos conversar hoje sobre dor crônica em tempos de pandemia, né? A dor crônica, vocês sabiam que 30% da população mundial sofre de dor crônica? E um dos potencializadores da dor crônica é o estresse. E aí vocês imaginam, chegou a pandemia, pessoal isolado em casa, muitas dúvidas, muitas preocupações, e automaticamente percebemos no consultório um aumento de pacientes com uma queixa muito mais potencializada dessa dor crônica. É isso aí também para você, Anderson? Você também sentiu esse movimento aí? Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da sua experiência, né? De como você trabalha com seus pacientes, né? O que é a dor crônica? Acho importante o pessoal conhecer um pouco mais sobre isso. E bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thaís. E eu que agradeço aí a oportunidade, né? A gente poder trocar figurinhas, experiências aí, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, do nosso estudo sobre a dor, porque ele é algo que, na maioria das vezes, é o que leva o paciente a procurar o profissional, né? Sim. A dor. E é um problema de saúde pública muito importante no mundo, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sai as pesquisas, né? Quanto mais recurso tecnológico se descobre, se emprega, a gente era para deduzir que as condições de dor iriam melhorar bastante. E está acontecendo exatamente o contrário. Quanto mais nós temos pesquisas, dados, tecnologia, os casos de dor, o número de pessoas e a intensidade, a gravidade, o impacto na vida das pessoas está sendo cada vez maior. Então nós, como sociedade, nós devemos nos questionar, olha, o que está acontecendo? Aonde nós, profissionais de saúde, precisamos melhorar bastante e aonde os nossos clientes, pacientes, precisam compreender, né, ou precisam ser ensinados a alterar, às vezes melhorar o comportamento e seguir de maneira adequada as orientações dos profissionais para a gente poder ter um resultado importante na vida dos pacientes, né? Mas respondendo a sua pergunta, já fazem 10 anos, aliás, 12 anos que eu me formei. E desse período, 10 eu estou no serviço público, aonde eu tenho a maioria dos meus pacientes, 90% dos meus pacientes é do serviço público. E o grupo, né, se a gente pudesse estratificar assim, os pacientes em nível de instrução, capacidade cognitiva, né, é muito variado.
Então, tem pacientes que são pessoas simples, né? Simples da zona rural, e tem pacientes também altamente, com alto nível de instrução, né? Com conhecimento vasto, inclusive dentro da área da saúde, né? Que são profissionais de saúde que conhecem muito sobre o caso, sobre a situação, o que é dor, o que é dor crônica, como é que ela cursa. E mesmo assim, eles sentem dor crônica e têm dificuldade, às vezes, de lidar com a dor, né? Então, seria interessante a gente conceituar, né? Conceituar a dor. Porque, imagina, não é apenas o conhecimento, né, que melhora a condição do paciente, né? O paciente conhecer a dor, isso não significa que ele vai ter melhoras do quadro, né? Então precisa algo mais. Isso é só para mostrar que mesmo aquelas pessoas que estão dentro da área e têm conhecimento, elas também estão sujeitas, e quando passam pela experiência da dor, que persiste por mais de 3 meses, que é uma classificação da dor crônica, né? Eles vêm com um sofrimento embutido por detrás da dor muito importante, né? E aí cabe uma abordagem multidisciplinar entre os vários profissionais da saúde. Sim, com certeza. Então vamos dar uma conceituação da dor, né? Hoje essa conceituação está mudando, né? E quando a gente fala assim, conceito, definição de dor, a gente entende que existem órgãos supranacionais, né? São as instituições que reúnem os vários pesquisadores, profissionais de referência internacional, e que eles fazem estudos sobre a dor. Então, esta associação a gente chama de IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Então, existe uma definição da dor desde 94, que agora está mudando, né? Está mudando essa definição. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu vou deixar a definição antiga de dor, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou potencial aos tecidos. O que eu gostaria de deixar grafado aqui, né, sublinhado em letras maiúsculas, é o começo da definição, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Muitas vezes a gente quer procurar um ponto. Não, minha dor está aqui no joelho, minha dor está aqui no pescoço, minha dor está aqui lá nas costas. A gente sente a dor naquela região, né? Mas existe um processamento da dor para o corpo falar para a gente, é para você sentir dor ou não, né? É para sentir dor ou não. Então deu para entender aí, pessoal? Quem está acompanhando, deu para entender um pouquinho essas noções básicas sobre a dor? Inclusive, se tiverem dúvidas, quiserem perguntar, está aberto para vocês estarem participando, viu? Fiquem à vontade que eu vou estar passando para o Anderson as perguntas. A dor é muito particular, muito individual, né, Anderson? Cada um intensifica e define conforme o seu sentimento, como está sentindo essa dor. Então, é algo até difícil de quantificar. O que às vezes é muito para um, para o outro é muito pouco, né? Então, até para estar abordando isso é trabalhoso, mas dá certo, né? Dá certo, né? Inclusive, o paciente que vem com a dor persistente, né, com a dor crônica, a avaliação, né, o exame, ele demanda bastante tempo. Então, às vezes, a gente gasta 2, 3 atendimentos, 2, 3 consultas para a gente poder ter um direcionamento melhor do que é mais ou menos essa dor, né? Porque lembrando que existem componentes que compõem, que constituem a dor. Vamos dizer assim, 3 componentes, 3 aspectos básicos por detrás da dor, que é o pano de fundo da dor, que é o aspecto biológico, que é o aspecto social, né? E o aspecto psíquico, né? Ou psicológico, por assim dizer. Então, esses 3 aspectos que dentro deles tem vários detalhinhos que vai levar a pessoa a ter essa dor, né? Que vai gerenciar
essa dor. Então, dentro da condição social e psicológica, existem profissionais que lidam com a saúde mental, nesses aspectos, que são indicados para tratar. E, ao meu ver, né, na minha experiência prática, eu tenho bastante o hábito de encaminhar os pacientes que têm dor crônica, né, encaminhar e compartilhar esses pacientes com o psicólogo, né, porque é um trabalho multidisciplinar que envolve vários profissionais, exatamente porque a dor crônica, ela tem esse componente, em especial a dor crônica, né, tem esse componente biopsicossocial, né? Então são vários profissionais trabalhando junto para dar ao paciente, para poder cuidar do paciente, né? Da melhor maneira possível, para diminuir os níveis da dor, né? Para que possa o desconforto, a dor dele impactar o mínimo possível no estilo de vida do paciente, seja ele qual for, né? Seja ele qual for. E muitas vezes ela vem acompanhada de depressão, ansiedade, por todo esse aspecto social, né? Que ela todo dia com aquela dor persistente, aquela queixa constante, aquela busca incessante pelo alívio da dor. Então acaba virando algo muito cíclico, né? A dor, às vezes, desencadeia a depressão piora a dor, ou ao contrário, às vezes a depressão desencadeia a dor, né? Então, é tudo muito junto. Realmente, o trabalho em conjunto, né? O fisioterapeuta, o psicólogo, muitas vezes o médico, é o mais indicado, o mais adequado, e eu acredito que o que deve estar trazendo mais resultados para a melhora da qualidade de vida do paciente, né? Sem dúvida alguma, né? Atender o paciente que vem com a queixa, né, de dor crônica, ela envolve a gente pensar olha, eu quero atingir o quê com esse paciente? Então, você que tem dor crônica aí, né? Você que já teve dor persistente, porque eu já tive, né? E a minha dor crônica, ela teve como fundo, começou com um aspecto bio, né? O aspecto bio, que eu machuquei o joelho, né? E aí aquilo não passava, né? Não passava. Já tinha diminuído o machucado, né? Tinha passado aquela situação de dor muito forte, a gente chama de crise aguda da dor, né? Dor muito forte, inchaço, dificuldade de movimentar, que interfere para você poder, às vezes, fazer as coisas mais básicas da vida, né? Levantar, trocar de roupa, tal. E já tinha passado essa fase aguda da dor. E já tinha passado também a fase aguda do machucado. Então já era para eu estar movimentando normalmente, às vezes com desconforto que poderia aparecer de maneira esporádica, mas estava persistindo, né? Estava persistindo. Uai, então por que eu estava com dor, sendo que o machucado ele já tinha se resolvido, né? O machucado já tinha se resolvido, então por que a dor persistia? Eu estou tocando nesse tema, né, do machucado ter resolvido, porque tem dor e tem dor crônica, ela quer achar o machucado no corpo dela, que justifique a dor, né? E nem sempre é assim, né? Dor e machucado são coisas diferentes. Embora, quando a pessoa tem dor, né? Aliás, quando a pessoa tem machucado, tem uma lesão, seja uma lesão visível, né, na pele, ou seja, por debaixo da pele, nos músculos, nos ossos, nas articulações, nos nervos, né? Quando a pessoa tem alguma lesão, algum machucado assim, a gente quer que a pessoa tenha dor, né? Porque a dor é um sistema de alarme do corpo. O alarme está sendo disparado e está avisando a pessoa, olha, eu vou disparar o alarme aqui, vou te mandar a dor, porque alguma coisa pode estar em perigo. Então, às vezes, a pessoa quer procurar todos os profissionais possíveis e deve mesmo, né? As situações precisam ser investigadas, muito bem investigadas pelos profissionais, principalmente aí na dor crônica, né? Na dor persistente, para a gente descartar e excluir alguns problemas mais sérios, né? Porque a gente fica com, vamos dizer assim, a gente profissional fica com um alerta ligado, com uma luz vermelhinha ligada. Por que é que esse paciente está tendo essa dor que está persistindo?
Será que não pode estar tendo um problema mais sério, né? Um processo inflamatório mais sério, como uma artrite reumatoide, né? Será que o paciente não pode estar desenvolvendo... Não é colocar medo não, tá, gente? Ninguém. Mas será que não pode estar desenvolvendo um câncer? Né? Que é uma situação. Então nós precisamos fazer uma investigação bem criteriosa, por isso os vários profissionais envolvidos, para a gente poder eliminar os problemas biológicos mais graves, né? E depois partir para os aspectos mais sutis. Então, eu como profissional, eu fico muito aliviado quando a gente exclui as bandeiras, que a gente chama de bandeira vermelha, né? Que são possíveis condições mais sérias que o paciente tem, né? E dentro da dor crônica... Pode falar, Thaís. A Fátima está compartilhando com a gente que ela já teve dor crônica, Fátima Bernard. Então, pode continuar, Anderson. Tua internet está travando assim, bem um pouquinho, mas está dando para se entender. Tá me ouvindo bem? Agora vai. Agora voltou. Ela está dando pequenas travadinhas, mas está dando para ir. Ah, tá. Eu tô com o 3G e o Wi-Fi ligado aqui para não ter problema, né? Uma coisa curiosa, né, estatística, de números, é que os pacientes que vêm com dor crônica, a boa parte deles tem a queixa de que a dor começou nas costas. Nós chamamos de dor lombar. E é uma dor lombar que chamamos de dor lombar não específica. Porque a gente faz os testes. Você vai fazer o fisioterapeuta, te avalia. Ele faz os testes com você, né, de movimento. E não tem muita relação com o movimento. Não tem um caráter biológico importante, né? O paciente faz exames de imagem, como ressonância magnética, tomografia, raio-x e demais exames de imagem. E os achados dos exames é compatível com a idade do paciente. Não tem nenhum no exame do paciente, não tem nenhum achado ali, nada que é grave, que é importante a ser considerado. Então não tem uma relação com a queixa clínica do paciente, né? Se o paciente fizesse, por exemplo, um exame de imagem lá, uma ressonância magnética, e aparecesse lá uma coisa muito grave, né? Uma compressão da coluna, né? Compressão da cauda equina, que a gente fala, né? Um nome técnico. Uma infecção, né? Da medula, por exemplo, do sistema nervoso. Ok, né? Mas nesses exames de imagem, os achados são comuns à idade do paciente, então não justifica a dor que ele tem. E como aquela dor vai persistindo e o paciente vai ficando irritado, porque ele quer saber o que está levando ele até a dor. Né? E como a gente precisa de algo palpável, de algo concreto, então, ó, tá vendo esse bico de papagaio? É ele que está fazendo eu sentir a dor. Tá vendo essa hernia de disco? É ela que é a causa da minha dor. E não é. Né? E não é. Então, por isso que é importante no profissional, no médico, no fisioterapeuta, para a gente excluir essas condições de dor da região lombar específicas, para a gente poder chegar numa dor lombar não específica. E aí, com os questionários, com a avaliação, a gente consegue determinar que existe um fator psicossocial importante, alto. E aí a gente compartilha, né, a responsabilidade encaminhando para um psicólogo ou para um psiquiatra para ele poder fazer o tratamento adequado dessa questão da saúde mental. Né? Então, vamos imaginar. Vamos entrar um pouquinho nessa área, né? Vamos imaginar não, né? Entrar na área da Thaís. Né? E algo que diz respeito a todos nós, uma emoção muito básica, que é a irritação. Que é a gente lidar com as circunstâncias de vida. Então, com a pandemia, né? Com a pandemia, nós mudamos o estilo de vida nosso de maneira muito brusca. Extremamente radical, de uma hora para outra.
Eu acredito que nós ficamos muito afetados com ter que conviver num ambiente que nós não tivemos tempo para se preparar. Algumas pessoas, vamos dizer assim, talvez tenham uma capacidade de adaptação maior, mas outras não. Então, não sei qual é o termo certo, se é psicopatia, se é disfunção emocional. A Thais pode explicar melhor isso pra gente. Aumentou muito. E os níveis de dor estão acompanhando isso, né? Aqui a gente está mostrando o aspecto mais psicossocial da dor crônica, né? Que faz o sistema da dor ficar desregulado, né? De tensão e estresse vão desencadeando transtornos emocionais quando são persistentes. Isso, infelizmente, é esperado. Né? Então é importante nós termos esse conhecimento. Quando eu falo nós como paciente, né? Como clientes potenciais. Porque a qualquer momento nós podemos estar sujeitos a isso, né? E a gente precisa aprender a conhecer a gente, né? Junto com essa conversa com o profissional, com os profissionais que vai estar tratando, a gente descobrir os nossos comportamentos, aquilo que a gente faz, que pode estar gerando um nível de irritação maior, né? Aumentando a intensidade da dor, né? Os fatores estressores, né? Aumenta a intensidade da dor, e aí a pessoa começa a ficar cada vez mais impactada, né? A ponto dela não querer fazer um movimento mais para baixar, a ponto dela não querer se expor às atividades do dia a dia que fazia parte do estilo de vida dela. Às vezes a pessoa gostava de fazer uma atividade física regular, que é de suma importância, e agora ela deixa de fazer porque ela está sentindo algum nível de desconforto há já um certo tempo. Então ela faz essa associação. Olha, eu não vou fazer atividade porque os meus níveis de dor aumentam quando eu faço atividade. E nem sempre é verdade, né? Por isso que na avaliação, a gente conversando com o paciente, preenchendo os dados, os questionários, as ferramentas, né, os instrumentos que a gente ensina o paciente a qualificar a dor dele. Como que ele sente a dor, qual é a frequência que essa dor aparece, qual é a intensidade que essa dor aparece quando ele vai fazer várias tarefas dele do dia a dia. Isso a gente vai ter momentos para poder nortear o paciente a voltar ao estilo de vida dele, às coisas que ele fazia, né, o mais rápido possível. É claro que esse retorno para fazer as atividades, ele é gradual, é uma exposição gradual. E é por isso que o paciente precisa de um acompanhamento, precisa de um cuidado mais especial, né? Porque ele vem numa condição frágil. Nem sempre as pessoas à volta dele entendem o que o paciente está sentindo, né? Porque não entende também a definição de dor que nós falamos, né? Uma experiência emocional desagradável, né? Subjetiva, né? Que diz respeito a ele, né? Então, uma das formas que a gente... Educar o paciente desde o princípio, né? Explicar para ele o que é o processo de dor, o que está enrustido em tudo isso, né? Eu acho que o fundamental é esse trabalho mesmo que você desenvolve, que a gente está desenvolvendo de psicoeducar, né? O que é a dor? Por que você está sentindo isso? Então, o caminho realmente é esse. Bruna, obrigada pela participação. Está pedindo desculpa que vai precisar sair, mas está dando os parabéns para nós dois. Muito obrigada pela participação, Bruna. Dentro da psicologia, Anderson, que a gente trabalha muito com pacientes com dor crônica, desde uma psicoeducação em relação a ver como que está essa rotina, ambientes estressores, o que muitas vezes está desencadeando esse estresse. Nessa época de pandemia, que a convivência familiar aumentou muito, né? As pessoas começaram a literalmente trombar uma com a outra dentro de casa, os conflitos familiares aumentaram muito. E isso, muitas vezes, aquilo que não é dito, que não é falado, que não é processado, vai para o corpo. E aí é onde, às vezes, ou desencadeia essa dor, ou potencializa algo que já estava vindo aí e explode, né? Então, o que a gente trabalha muito aqui também é com essa psicoeducação da dor, né? De entender todo esse processo, né? A questão de rotina, que muitas vezes precisa ser adaptado, e é aquilo que você falou, né? De não abrir mão de tudo, de ir retomando aos poucos, gradativamente, vendo os seus limites. Higiene do sono. Hoje em dia as pessoas estão muito conectadas, muito ligadas à internet.
E nós somos seres vivos biológicos, somos animais. Então, precisamos do anoitecer e do escuro para adormecer com qualidade. E aí a gente fica na tela, fica na televisão, fica no celular e o nosso organismo não se prepara para esse sono. Então, até essas noites mal dormidas, essas noites de que a gente não se desconecta dessa luz, né? O ideal é desconectar, tipo, 1 hora antes, para o seu corpo entender que aquele movimento é de sono. Até isso também potencializa dor ou desencadeia uma dor crônica, né? Então, é tudo muito interligado, né? O trabalho do fisioterapeuta, o trabalho do médico, até porque não tem como dividir a gente em pedaços, apesar da medicina precisar dividir, mas nós somos um ser único, né? E tudo está muito interligado, o físico, o emocional, né? A gente vive um momento único na história da saúde, né? Do tratamento, que é, ao mesmo tempo que a gente vive o momento da subespecialidade, a gente vive um momento de retorno para entender o paciente como uma pessoa integral. Esses aspectos que a gente citou, né? E nós, como profissional, a gente tem esse desafio. Olha, até que ponto adentrar na subespecialidade e até que ponto a gente fazer um trabalho mais generalizado com o paciente, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente em que eu gosto de conversar bastante com o paciente, enquanto a gente vai preenchendo os dados básicos da ficha. Eu mesmo preencho os dados básicos, não deixo para a secretária, não. Porque aí eu vou conhecendo a cognição do paciente, eu vou conhecendo o nível de instrução, vou conhecendo a experiência de vida dele, né? A condição, o contexto de vida dentro do lar, as barreiras físicas que o paciente tem, todos aqueles fatores que a gente conhece. E ela veio com um quadro exatamente de dor crônica, dor lombar, né? Há 6 meses, em que a dor dela só aparecia quando ela levantava e começava a andar depois de certo tempo. Aí a dor aparecia. Aí quando ela parava, a dor passava. E aí, conversando com ela, perguntando sobre a qualidade do sono, né? Quantas horas dormir por dia, né? Eu gosto muito de questionar como que a pessoa acorda de manhã. Como que você acorda de manhã? Você acorda bem? Você acorda satisfeita, vitalizada? E olha a resposta que ela deu para mim. Olha, fisicamente eu acordo bem. Eu acordo sempre bem, sim, de manhã, sabe? Mas eu acordo com a cabeça cheia de preocupação. Ai. O que mais me incomoda é eu não conseguir dormir direito porque eu tenho pesadelos a noite inteirinha. Olha que coisa, eu fiquei muito curioso. Sim. Eu tenho pesadelos a noite inteirinha. Eu perguntei para ela, olha, quantas vezes você acorda para poder, por conta dos pesadelos, né? Eu falei, olha, pro pesadelo, eu acordo umas 10, 11 vezes por noite. E mais umas 2 vezes que eu vou ao banheiro. Isso me chamou muita atenção, porque até então, até o momento, eu não tinha atendido nenhum paciente com esse nível de frequência, né, de acordar de noite por conta de pesadelo. Né? E é curioso que ela contou o pesadelo para minha paciente, né? E o pesadelo dela é que ela sempre estava servindo pessoas. Ela nunca conseguia dando alimento para as pessoas. É uma coisa curiosa, porque a própria paciente, acho que foi um gatilho ter questionado sobre o sono. Porque quando eu questionei sobre o sono, ela já entrou falando sobre isso aí, e foi falando. Olha, meu maior desafio no meu sono é que eu nunca consigo terminar de fazer o que eu tenho que fazer, que é alimentar todo mundo. Sempre tem gente chegando, meus parentes, né? E eu nunca consigo terminar de alimentar todo mundo. Eu perguntei para ela, você acha que esses pesadelos têm a ver com a sua dor? Ela ficou pensativa. Eu não sei, mas ela ficou muito pensativa, né? Porque embora ela tenha respondido que ela acordava bem, né, vitalizada de manhã, estava satisfeita fisicamente, ela já acordava de manhã preocupada com os afazeres de casa e com essa situação, né? É claro que não deu tempo de eu adentrar mais nesse assunto, porque já tinha estourado o tempo do atendimento, que já tinha ido 1 hora, né? Eu nem entrei na avaliação clínica do fisioterapeuta, porque como eu disse, né, não dá para a gente poder
em um atendimento, na primeira consulta, você conhecer o paciente, conhecer os fatores irritantes, os fatores protetivos, né, e que alivia o desconforto dele. No atendimento você não consegue fazer isso, né? Então é necessário vários atendimentos, né? Mas fica aí esse exemplo que para mim foi muito curioso. Riquíssimo, muita Riquíssimo. coisa trabalhada aí, viu? Muita coisa. Pois é. Eu E aí eu já encaminhei ela para o psicólogo. Falei, olha, o que você acha, né, de você fazer uma consulta com o psicólogo para você descobrir, né, o que esses pesadelos têm a ver com você. Né? Porque o psicólogo ele vai conversando, ele vai ter habilidade, competência técnica para poder te nortear melhor, descobrir isso aí, e quem sabe você conseguir dormir melhor de noite sem acordar tantas vezes, né? Porque eu presumo que embora ela conseguisse acordar bem, satisfeita de manhã, esse número de vezes que a pessoa acorda em pesadelo, né, é muito estranho, né? Interfere bastante na recuperação, na regeneração da pessoa. Física, e eu acredito que até interfira na regeneração psíquica, se é que pode dizer dessa forma, né? Com certeza. É muita interrupção nesse sono, então não dá. Ela não deve conseguir nem estar aprofundando completamente esse sono para ter realmente o descanso, para retomada do dia. Então, realmente tem muito conteúdo. Pessoal, alguém está com dúvida? Está todo mundo assistindo quietinho? Sintam-se à vontade para perguntar. A Karen Anderson deixou para mim no WhatsApp algumas perguntas. Posso fazer? Manda bala. Eu vou ler para você. Vamos lá. Pois assim, o isolamento social parece ter gerado um sedentarismo em massa. Decorrente disso, muitas doenças de ordem física podem ter aumentado, como colesterol alto, índice de açúcar, dores no corpo. O fato é que a atividade física em casa não funciona porque depende muito de um acompanhamento. Para voltar às atividades regulares, com o objetivo de regularizar esses sintomas, qual a atividade física ideal? Aeróbico, musculação ou caminhadas? Então, olha, a atividade física regular, ideal, ela é traçada, o objetivo dela é traçado entre o cliente, paciente e o profissional que está atendendo, né, para atender as demandas, as necessidades do paciente, do cliente, né? Então, baseado nos objetivos traçados pelos dois, o profissional ele vai fazer o planejamento, né? Ó, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado, vamos trabalhar força, né? Aí a pessoa pode ir para fazer isso na musculação, né? Mas vamos fazer um treinamento funcional, né? Trabalhar bastante resistência, aeróbico, vamos fazer aí o CrossFit? Tem indicação? Claro que tem, né? E aí, na própria pergunta já tem uns indicadores fundamentais que as pessoas precisam saber, que é o acompanhamento, tá? Todo tratamento ele precisa ser personalizado, individualizado. E precisa ser, obviamente, acompanhado pelo profissional, né? Então, a gente precisa ter essa empatia com o paciente conosco, né? Uma via de mão dupla, para a gente sentar, conversar e traçar esses objetivos. Por que eu estou colocando isso? Nesse período de pandemia, muitas pessoas fizeram atividade física em casa. Qual que é o desafio? A pessoa não sabe como iniciar. E muitas delas acabam tendo uma dor muscular tardia que confunde com lesão. E aí aumenta o nível de irritação da pessoa. Sim. Outras pessoas têm pequenas lesões. Vamos dizer assim, uma classificação de lesão grau 1, grau 2, grau 3, até lesão grau 1. Que é uma lesão que incomoda ali nos 2 primeiros dias, uma dor moderada forte, em termos de intensidade. Só que aí a pessoa fica irritada, né? Poxa, eu comecei a fazer atividade física, tá todo mundo falando, faça atividade comigo, em casa, né? Isso. Olha, é ótimo, tá? É ótimo. Só que, novamente, você se expõe a um risco maior quando você não tem um acompanhamento, né? Então, nós comentamos sobre a exposição gradual. A exposição gradual é exatamente a gente
devagar, aquilo que o paciente gosta de fazer. Opa! Tá voltando. Tá ouvindo? Sim. Muito bom. Então vamos lá. Então, qual que é a atividade ideal? É que o paciente goste de fazer, né? Goste de fazer. E aí, é claro que o paciente gosta de fazer e é a atividade que também vai atingir os objetivos do paciente. Por exemplo, eu quero fazer atividade porque eu quero emagrecer. Ok, precisamos fazer uma atividade aeróbica, por exemplo, né? Porque nós temos aí uma intersecção de disciplinas. Tanto o profissional de educação física quanto o fisioterapeuta podem atuar para trabalhar o emagrecimento da pessoa, né? O profissional de educação física visando aí, obviamente, além do emagrecimento, melhorar o condicionamento físico da pessoa. Claro, é a questão estética. Mas o fisioterapeuta, ele também vai melhorar o condicionamento físico, mas pensando também nos fatores de risco, que o sobrepeso, que os níveis glicêmicos altos, que o distúrbio do colesterol, que é a dislipidemia, pode levar para a pessoa, né? Risco de infarto, risco de acidente vascular encefálico e outros mais. Então não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo. O paciente ele deve fazer atividade física? Deve. Se você puder fazer com acompanhamento e com um profissional especializado, faça, para você diminuir os seus riscos. Senão você começa a entrar naquela condição, o paciente começa a passar a ter medo de iniciar alguma atividade. Então eu já tive paciente fazer crossfit, machucou. Foi para o treinamento funcional, machucou. Foi para fazer pilates, machucou. Então o paciente passa a ter uma recorrência, uma recidiva de lesão. O que é que está faltando aí? Será que não está faltando um atendimento personalizado? Uma avaliação criteriosa? Um acompanhamento? Então, essas situações que eu estou colocando servem para a gente pensar que nós precisamos investir na nossa saúde. De verdade. Já que a gente quer cuidar da gente, vamos cuidar com qualidade, né? Vamos pegar uma parte dos nossos recursos financeiros e investir num profissional que vai ser cuidadoso, vai cuidar da gente, vai ser atento, vai individualizar o seu tratamento. Ele vai te acompanhar com cuidado. E é claro que isso exige tempo. E exige também humildade do profissional e reconhecer aquilo que ele é capaz de fazer. E quando ele não for capaz, ele precisa encaminhar para o outro profissional. Sim. Né? Os pacientes que vêm com dor crônica, geralmente eles cursam, em termos de tratamento, com uns 3 meses para ter alguma melhora significativa. Se o paciente não começa a ter melhora nesse tempo, que é um tempo necessário para a gente poder esgotar as indicações de tratamento, que são educação, neurociência da dor, né, que é indicado para esses pacientes, retornar aos movimentos que o paciente tem medo de fazer, o paciente vem com medo de realizar o movimento, né, melhorar a qualidade do sono. Eu, por exemplo, vou tratar o sono do paciente? Obviamente que não. Mas é claro que algumas dicas em relação ao sono, todo profissional é capaz de dar. Sim. Né? Por exemplo, a condição de alimentação, o hábito de alimentação do paciente. Ele pode ser um fator? Pode. Sim. Né? Às vezes não é um fator que vai desenvolver a dor crônica, mas é um fator que pode levar o paciente a ter uma lesão, né? E aí ele ter dor, aí ele fica com medo de fazer uma atividade, porque começa a fazer aquela atividade, o paciente começa a ter dor, aí ele fica irritado, fica emocionalmente instável e começa a entrar nesse ciclo, né? Machuca, tem dor, fica irritado, disfunção emocional. E aí a dor crônica, se ele não tem, ele desenvolve ou ele aumenta mais. E aí ele começa a colocar em xeque o tratamento que o profissional faz, né? Então o paciente precisa também ter a humildade de reconhecer se ele está seguindo direitinho as orientações e se ele está entendendo os conceitos de reparação tecidual, porque na educação para dor, né, educação neurociência da dor, a gente não fala só sobre dor, a gente fala sobre a reparação do tecido, né? Então o tecido machuca, a gente machuca, mas o tecido ele vai se regenerar. Ficamos tranquilos que ele vai se regenerar. E na medida que ele vai se regenerando, a dor vai diminuindo, tem que diminuir. Então se os sintomas vão persistindo,
Então a gente começa a pensar, né, nessa historinha do processamento da dor está alterado, que a pessoa não tem machucado, mas a quantidade de estímulos que está chegando ao cérebro, né, está aumentando muito, os alarmes estão aumentando demais. E aí a gente começa a pensar novamente todos esses fatores que nós citamos. Qualidade do sono, paciente com medo de movimentar, essas questões afetivo-emocionais, né, que é o fator psicossocial. E aí a gente cai na questão da pandemia, né, do isolamento, do medo, né, que está sendo colocado na população através das mídias. Né? Olha como é que a televisão, isso acho que é indiscutível, o quanto que a televisão catastrofiza os pacientes. Né? Catastrofiza. Né? Então, às vezes, uma orientação ao paciente ajuda bastante. Olha, você assiste muita televisão? Né? Você está ficando muito preocupado? Está entrando no... Eu não sei qual é o termo técnico psicológico para isso, uma espécie de uma paranoia? Sim, pode ser. Eu acho que você pode... Às vezes começar a psicomatizar, né? De somatizar os sintomas todos. Então, a televisão começa a falar, olha... dá febre, dá coriza, dá dor na coluna, e muitas vezes ela começa a acreditar que tudo aquilo que ela está vendo na televisão, o medo de ter aquele problema potencializa tanto, né, que as questões emocionais vão chegando, vão aumentando as tensões, e aí ele começa a achar que tem, só que na realidade não tem, né? Então, tem muito componente emocional aí, né? Tanto esses pacientes hipocondríacos, que potencializa muito, né? Nessa época que a mídia está o tempo todo doença, doença, doença. O fato de ser algo que a gente ainda não sabe muito, né? Ainda é muito novo a questão do coronavírus. Então, isso gera muita insegurança. Então, pacientes que são mais ansiosos tendem muitas vezes a potencializar muito essas sensações, né? E começar a achar que está com tudo. E não necessariamente. Então, é dentro disso que você falou, da gente estar psicoeducando o paciente para amenizar, diminuir a quantidade de exposição a esse tipo de notícia, né? Tomar as medidas necessárias que precisa ser tomada para estar evitando, né, o contágio, a contaminação, mas não viver em pânico, achando que está pegando tudo, que automaticamente vai gerando mais tensão e pode estar desencadeando a dor, inclusive, né? Que é o nosso assunto hoje. Anderson, precisamos começar a caminhar para o final, porque daqui a pouco a gente estoura o tempo do Instagram. Se você quiser concluir, fechar com alguma coisa, com alguma mensagem que queira passar para o pessoal, fique à vontade. Quanto tempo tem, só para poder pensar uma conclusão mais ou menos sintética? Temos uns 10 minutos, se tudo estiver correndo bem e tiver calculado errado. O pessoal aí tem alguma pergunta? Vocês fiquem à vontade, tá? Para poder perguntar qualquer coisa. O que a gente souber, a gente responde. O que a gente não souber, a gente pesquisa e responde depois. Sim, né? Nós não somos donos da verdade, né? Não mesmo. Inclusive, nós aprendemos muito com os próprios pacientes, né? E a gente se vê muito no paciente quando ele tem uma dor que a gente já passou por aquilo, que são dores bem características, né? Então, gente, concluindo aí, a dor que a gente sente, né, ela é algo muito pessoal, muito peculiar, e quando a gente começa, a dor começa a se espalhar muito pro corpo, começa a persistir por muito tempo, por mais de 3 meses, a gente tá com dor nas costas, tá com dor no pescoço, tá com dor no ombro, a dor começa a andar pelo corpo, é um indicativo importante que a gente pode estar com um problema no sistema da dor e que envolve esses aspectos que a gente falou, biopsicossocial. E o tratamento ele precisa ser muito bem conduzido. Precisa ter esses vários profissionais que nós já comentamos, psicólogo, médico, fisioterapeuta, para tratar, acompanhar, conduzir muito bem essa situação. Então, não existe uma pílula mágica. Não existe um remédio que você vai tomar, né? Aliás, os medicamentos, eles têm muito pouco efeito na dor crônica. Por quê? A gente sabe que tem um fator psicossocial forte, precisa eliminar os fatores estressores. Aquela situação que o paciente tem transtorno, da ansiedade, transtorno depressivo, isso precisa ser ajustado pelo psicólogo. Ao mesmo tempo,
precisa um fisioterapeuta, tá ali bem junto com a pessoa, traçando os objetivos de colocar para a pessoa para fazer atividade física, ou melhor, exercícios terapêuticos. Porque o exercício terapêutico, ele melhora muitas coisas. Vamos dizer assim, ele diminui a quantidade de alarmes que vai chegar no cérebro, né? E ele também inibe aquilo que está pouquinho lá no cérebro causando esse desconforto. Então nós temos exercícios específicos para isso. É necessário que o paciente faça os exercícios terapêuticos. Basicamente, é uma atenção que o paciente precisa ter com a sua saúde. A gente tem que pensar assim, a gente precisa de um certo tempo, que não é menos de 3 meses, para que a gente tenha um efeito importante. Eu estou colocando isso para o paciente não ir com a ilusão de que o problema dele vai sarar sem esforço. Que é necessário esforço, mudança de comportamento e, às vezes, mudança no estilo de vida. Momentâneo, né? Para depois a gente começar a remodelar de novo para o estilo de vida que o paciente quer. Não importa se o paciente vai... Eu gosto de falar para os meus pacientes, né? Olha, se o seu objetivo é escalar a pedra do baú, a gente prepara você para escalar a pedra do baú. Né? Para quem não sabe, Pedra do Baú é aqui no sul de Minas, né? Próxima à cidade de Gonçalves, onde eu trabalho como fisioterapeuta do Serviço Público de Saúde. Então eu falo para os pacientes, olha, mas eu tenho 60 anos, qual que é o problema? A gente treina, a gente melhora os movimentos, melhora o desempenho muscular, melhora a função e treina depois se você escalar. É totalmente possível. Né? Isso é uma coisa fantástica. Que o paciente chega murchinho, mas a gente dá essa esperança para ele, que é uma esperança cabível, possível de atingir seus objetivos, com muito cuidado, com bastante tratamento, com muita atenção e com boas orientações, através de uma equipe multidisciplinar. Vários profissionais envolvidos, muito atento ao paciente, para ele poder atingir os objetivos que ele quer. Né? Porque o estilo de vida do paciente não é nosso, né? Sim, é ele que não é nosso. Essa vida. Quem somos nós, né? Pois tem é. bastante gente agradecendo, a Bárbara agradeceu, a Fátima está agradecendo, Loreto está agradecendo, né? E eu, principalmente, quero agradecer muito a sua presença aqui, Anderson, por estar compartilhando toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. Espero que possamos fazer mais lives juntos, né? Trazendo informação para o pessoal. Deixo aqui o espaço para o pessoal que quiser pedir algum tema, que queira aprofundar mais sobre esse assunto, né? Que a gente está disponíveis, né? Estamos disponíveis para estar compartilhando com vocês, né? E muito feliz desse momento de crescimento juntos, viu, Anderson? Muito feliz mesmo. Muito obrigada por este momento. Eu que agradeço aí a todos vocês. Você me permite fazer um merchandising aqui? Eu queria estimular a todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir posteriormente, que no Brasil nós temos referências internacionais com tratamento para dor. Né? Então quem tiver interesse, acessa lá o site Pesquisa em Dor, né? Pesquisa em Dor PED, que lá tem muitos elementos, pesquisas, tem uma área para o profissional e tem uma área para o paciente. É gratuito, tá? É gratuito. Que a gente vai poder entender um pouquinho melhor numa abordagem multidisciplinar. Que a gente vai ter textos de psicólogos, de neuropsicólogos, de médicos, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, de profissionais de educação física. Todos pesquisando, trabalhando. Né? E quem tiver interesse, quiser saber sobre mais, precisar de consulta, né? Tá aí a Thaís, tá aí eu, né? Depois entra no meu perfil, pode passar mensagem no meu WhatsApp, né? Que a gente conversa e agenda uma consulta, né? Para a gente poder ajudar essas pessoas que precisam, né? Que precisam. Então, Thaís, eu agradeço de coração, né? O teu convite. Espero que essa live sirva aí de estímulo para os clientes, para a população geral, para os clientes pacientes e também para os profissionais de saúde. Né? Quem sabe, na outra oportunidade, a gente pode falar de maneira mais específica de pesquisas, em termos mais técnicos, né? Que dizem respeito mais aos tratamentos.
que é algo muito importante para os profissionais se atualizarem. Um beijo no coração de todo mundo aí. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela participação de todos que participaram, que interagiram, que curtiram. Estamos à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada, Anderson. Muito obrigada. Prazer imenso. Encerramos a nossa live. Nos vemos quarta-feira numa próxima live que amanhã eu vou estar divulgando para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anderson. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.